nas aulas. Então, olha só. Questão, primeiro, né? UPF, Inverno 2015. Questão 49. Essa prova que eu tenho, se eu não me engano, é o tipo A. Recentemente, foi instalada em Passo Fundo uma ciclovia para que a população possa andar de bicicleta. Imagine que em um final de semana, pai e filho resolveram dar uma volta, cada um com sua bicicleta, andando lado a lado, com a mesma velocidade. Admitindo-se que o diâmetro das rodas da bicicleta do pai é o dobro do diâmetro das rodas da bicicleta do filho, pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai, em relação às da bicicleta do filho, giram com velocidade da bicicleta do pai é igual à velocidade da bicicleta do filho. Se as rodas não estão patinando, a extremidade da roda da bicicleta do pai tem que ser igual à extremidade, a velocidade da extremidade da roda da bicicleta do filho. Isso é velocidade linear ou tangencial. E nós sabemos que a relação entre velocidade linear e angular é essa aqui. Se eu quiser comparar as velocidades angulares, eu tenho que trocar a velocidade da roda da bicicleta do pai por ômega vezes R do pai. Ômega vezes R para o filho. E já que ele disse que o diâmetro das rodas da bicicleta do pai era o dobro do diâmetro das rodas da bicicleta do filho, eu posso afirmar que o raio da roda da bicicleta do pai é o dobro do raio da roda da bicicleta do filho. Então eu posso substituir o raio da bicicleta do pai por 2 vezes o raio da roda da bicicleta do filho. Corta o raio de um lado com o raio do outro, assim eu descubro que a velocidade angular das rodas da bicicleta do pai é a metade da velocidade angular das rodas da bicicleta do filho. Intuitivamente, né, a rodinha menor vai ter que girar mais para poder acompanhar a roda maior. E já que velocidade angular está relacionado com frequência a partir de uma constante que é 2π, o mesmo raciocínio que eu apliquei ao ômega, eu posso aplicar ao F. Então a frequência da roda da bicicleta do pai é a metade da frequência das rodas da bicicleta do filho, que era a letra B, a metade da frequência e da velocidade angular. B nesta prova que eu estou fazendo, que eu acho que é tipo A. Depois, questão 50. Essa aí nós vimos, né, fizemos questões muito piores. A nossa lista tem questões sobre bicicletas infinitamente mais elaboradas que essa. Mas vai ter questão aqui que a gente não trabalhou ainda, está no curso extensivo, né? Então tem questão aqui que realmente poderia te prejudicar, a parte de física moderna, né? Questão 50. A queda de um elevador em um prédio importante em Porto Alegre em 2014 reforçou as ações de fiscalização e reciclamentos, especialmente em relação à superlotação. Pode andar de elevador, meu querido, tu vai morrer na rua andando, né, a pé, qualquer bicicleta tu morre, agora de elevador tu não morre. É o meio de transporte mais seguro do mundo, mais seguro que andar a pé, mais seguro que andar de bicicleta, mais seguro que andar de avião, mais seguro que andar de cadeira de roda, de escada rolante, o que tu quiser. Não é piada, é real, tá? A menor chance de tu morrer sendo transportado é dentro de um elevador. A partir deste fato, um professor de física resolve explorar o tema em sala de aula e apresenta aos alunos a seguinte situação. Um homem de 70 kg está apoiado sobre uma balança graduada em newtons no interior do elevador que desce a razão de 2 metros por segundo quadrado. Considerando g igual a 10 metros por segundo quadrado, pode-se afirmar que a intensidade da força indicada pela balança será em newtons de... Meu Deus, coisa linda, visto. Homem balança, a aceleração é para baixo, portanto a força resultante é para baixo. Forças que atuam no homem. Peso e a normal, que é a balança que faz. A força resultante é a maior menos a menor. E força resultante é massa. Pronto. É só isolar o N. A massa do cara é 70, a aceleração que ele tem é do próprio elevador. Peso é M vezes G, né? 140 igual, a massa do cara é 70, a gravidade é 10, menos N, menos passa mais passa menos, a leitura da balança, 560 newtons. A apostila até sugeria fórmulas prontas para isso, né? O que eu te sugeri é saber fazer diagrama de corpo livre, saber calcular resultante, saber aplicar a segunda lei de Newton, que era então a letrinha, letra A de amor. Depois, questão 51. Atualmente o grande número de satélites, essa não dava para ti, porque a gente não chegou a esse ponto, né?
A não ser que, claro, né, a gente chegou a comentar rapidamente uma coisa ou outra ali, se o aluno estiver muito ligado, né, ele até consegue, mas difícil. Atualmente, um grande número de satélites artificiais gira ao redor da Terra. Alguns são utilizados para pesquisa científica, observações dos astros, outros são meteorológicos, outros são utilizados nas comunicações, entre outras finalidades. Esses satélites que giram ao redor da Terra apresentam velocidades orbitais que dependem das seguintes grandezas. Terra tem uma massa, satélite tem uma massa. Ele orbita descrevendo um círculo quase perfeito. Se é um movimento circular uniforme, a gente chama de força centrípeta, a força que atua no cara. E força centrípeta a gente chegou a demonstrar, né? mv² sobre r. Mas esta força centrípeta está sendo executada pela lei de atração das massas, né? Constante gravitacional universal, massa de um corpo vezes a massa do outro, dividido pela distância ao quadrado. Eu não trabalhei eletrostática contigo, né? Quando eu falo da lei de Coulomb, eu sou obrigado a falar da lei de atração das massas antes, entendeu? Porque o Coulomb, de certa forma, colou do Newton para escrever a lei de Coulomb, né? Tu concordas? Que a lei de Coulomb é idêntica matematicamente a essa, certo? Se um objeto orbita um corpo, sempre vai ser uma igualdade entre força centrípeta e força gravitacional. mv² sobre r é igual a gzão, mzão, r ao quadrado. Onde r eu vou chamar de raio da trajetória. Corta esse r com esse r, corta a massa do satélite, isolando v, fica raiz de g, m, e esse rzão eu vou trocar pelo rzinho, que é o raio do planeta, mais h, que é a altura na qual o satélite orbita, só para ficar mais bonito. Pronto, ó. Essa é a equação da velocidade orbital de um satélite. Só depende da massa do planeta orbitado, do raio do planeta orbitado e da altura na qual o satélite orbita o planeta. Ou, se tu preferir, podemos trocar o raio do planeta e a altura da órbita por Rzão, que seria o raio da órbita. Vamos ver o que a questão falava. Massa do Sol, né? Não é o Sol que está sendo orbitado. Massa do satélite, né? Foi cancelado. Massa da Terra e raio da órbita, sim. Massa da Terra e o raio da órbita, sim. Massa do satélite, né? Apenas o raio da órbita, né? A massa do planeta orbitado também influencia. Questão boa assim. Agora, foda, eu te falei da questão foda que me apareceu esses dias. Olha só, é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A Olimpíada é foda, né, cara? Eu me sinto um burro sempre que eu vou fazer prova de Olimpíada. Saber que tem jovens do Brasil que fazem as questões que às vezes eu não faço. Sexta-feira passada, um guri me veio com 4 da Olimpíada Brasileira de Matemática. Eu só fiz 3, bicho. Uma eu não consegui fazer. Tive que olhar no gabarito e pensar para poder explicar o que o gabarito dizia. Olha que foda. Se tu te acha bom em matemática, comece a fazer as provas olímpicas do Brasil. Tu vai repensar. E também vestibular vai virar uma bobagem para ti. Porque a Olimpíada de Física e de Matemática ela é tão além do vestibular que o vestibular vira um exercício bobo. Palavra de honra. Pega a da Olimpíada Brasileira de Matemática e depois digita lá Fibonacci Olimpíada Brasileira de Matemática. Vai vir uma questão foda pra gente resolver junto depois se tu quiser. No estudo orientado, obviamente. A da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica era assim, ó. Um astronauta orbita um planeta desconhecido rasante à superfície. Sabendo que ele tem um relógio, calcule a densidade do planeta. Faz que, ó, começa assim, ó. Começa assim, só que ele está rasante a superfície, certo? Densidade é massa sobre volume, né? E o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo, certo? Usando essas ideias, tu mata essa questão. Depois, se tu quiser, a gente faz no estudo orientado. Questão 51. 52, perdão. Questão 52. Durante uma aula experimental de física, o professor realiza uma atividade de expansão gasosa a pressão constante. Inicialmente, ele tem 400 ml de gás a 15 graus Celsius e deseja obter ao final 500 mililitros deste mesmo gás. Ao atingir este volume, a temperatura da massa de gás em graus Celsius será de... Que grau Celsius o quê? Que grau Celsius o quê, porra? Não tem grau Celsius nenhum, cara. Kelvin! Só pode fazer essa conta com Kelvin! Eu berro pro meu aluno quando eu falo isso, cara, pra ver se penetra no cérebro dele. E não acredito que teve cara que depois de berrar, Kelvin, Kelvin,
cara vai lá e fez a conta em Celsius. Se foi contigo, tu nem me fala que eu fico puto. Ó, primeiro ele disse, a pressão constante. Foi embora o P. O volume era 400 ml e ele queria no final 500 ml. Não me bota Celsius aqui que tu vai arruinar a questão, cara. 15 graus mais 273, 882, 288 Kelvin. Multiplicação cruzada, dá para simplificar, né? Dá para simplificar, 144, 72. Olha que continha, 72 vezes 5, 350 mais 10, 360 Kelvin. Subtrai 273, 10 menos 3, 7, 15 menos 7, 8, 2 menos 2, 0, 87 graus Celsius. Então, até aqui, né, por enquanto, dentro do curso, do que eu fiz numa sala ou outra, óbvio, né, claro que a gente muda de professor e pode ter algum cacuete diferente, mas até aqui eu estou tranquilo, exceto pela 51, que infelizmente nós não chegamos em gravitação universal, porque estamos num curso extensivo, né, e não semi-extensivo. Vamos de 53 agora. Em certas observações astronômicas, essa é outra que tem a ver com, não sei se o colega que trabalhou no laboratório com vocês chegou a comentar o efeito Doppler. Eu não cheguei a falar de efeito Doppler, não cheguei nesse ponto da aula ainda. Em certas observações astronômicas, os cientistas encontram situações nas quais é possível detectar o efeito Doppler com a luz. Nessas situações, a percepção de que a cor da luz emitida por certa estrela parece ser avermelhada, mais avermelhada do que realmente é, significa que, primeiro vamos ambientar o que é o efeito Doppler. Uma maneira bem legal que eu gosto de mostrar o efeito Doppler para o aluno é usando o mar como exemplo. Porque todo mundo já foi para o mar geralmente, né, e já ficou ali no mar. Aí vem as ondinhas. Concorda bem? Vem as ondinhas. Tu aceitas que esse barulhinho é a frequência das ondas do mar? Já que tu estás parado no mar? Tudo bem para vocês? Aí tu, excitado pelo mar ali na tua frente, sai correndo em direção às ondas. Como é que fica o barulhinho? Muito bem. Caiu na água, gostoso. Só que se tu tá na água e as ondas começam a ficar muito grandes, tu fica um pouco preocupado, tu começa a sair da água. O que aconteceria com o barulhinho das ondas batendo nos teus pés? Ficaria mais afastado o barulho do outro, concorda contigo? Exatamente. Vocês percebem então que quando o observador vai em direção à fonte das ondas, a frequência tende a... Quando o observador foge da fonte das ondas, a frequência tende a... Mas imaginem vocês uma situação muito mais absurda. Tu estás no mar e vem o Criador do Universo, sim, o barbudo, olha para ti e fala, pecador, não vais te molhar no meu mar. E o próprio Criador do Universo começa a afastar o oceano de ti, enquanto estás parado, estarrecido na areia da praia. O que aconteceria com a frequência? Diminuiria? É o mesmo fenômeno do que eu correr do mar, certo? E se o Deus que aparece é o Deus do Velho Testamento mais cruel, ele chega, pecador, vou te afogar no meu mar, e ele vem trazendo o oceano para cima de ti, enquanto tu parado, sem saber o que fazer. O que acontece com a frequência? Aumenta. Todo mundo sabe disso. Apesar da situação absurda que eu acabei de criar, né? Todo mundo entende que quando o observador se aproxima da fonte, a frequência aumenta. Quando o observador se afasta, a frequência diminui. Quando a fonte se aproxima, a frequência aumenta. Quando a fonte se afasta, a frequência diminui. Show! Revisamos o efeito Doppler. Só que ele está falando do efeito Doppler da luz, não das ondas do mar. Então nós temos que ter uma noção das frequências da luz, né? Ondas eletromagnéticas. As de menor frequência são chamadas ondas de... Não, raio-x é lá na frequência alta, mas parabéns pela participação. Rádio. Aumentou um pouquinho a frequência micro. Aumentou um pouquinho a frequência infra. E aí vem o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. E depois vem o ultravioleta, raios X e raios gama. São as 7 radiações eletromagnéticas em ordem de aumento de frequência. Tudo bem para vocês? Se ele disse que a luz da estrela ficou avermelhada, mais do que era, então baixou a frequência, né? É isso. Baixou a frequência. Se baixou a frequência, a explicação é que a fonte dessa luz estava se afastando. Então é isso aí. A estrela estava se afastando. Era a explicação correta.
não custa, né? Frequência observada é a frequência da fonte que multiplica velocidade da onda, mais ou menos velocidade do observador, mais ou menos velocidade da fonte. Cuidado, hein, amigos? Pode ser mais e mais, menos e menos, mais com menos ou menos com mais. Não é porque a fonte está se aproximando que o observador também está. Eu posso estar com fonte se aproximando enquanto o observador se afasta. Então tem que tomar cuidado. Se o observador se aproxima, a frequência tende a aumentar, tu usa. Observador se afastando, a frequência tende a, tu usa. Fonte se aproximando, a frequência tende a, e tu usa menos, gente. Como é que tu vai usar mais se tu quer aumentar a porra? Tu tá embaixo. Quando tu diminui o denominador, tu aumenta o resultado. Tá vendo? A matemática básica te deixou na mão nesse momento. Quando a fonte se aproxima, a frequência tende a, e aí tu usa menos para aumentar. Menos para aumentar, sim. Quando a fonte se afasta, a frequência tende a diminuir, e tu usa mais para que isso ocorra, já que tu estás operando no denominador. Cuidado com isso, depois tu reflete um pouco melhor. Vamos ver as respostas então. A estrela está muito distante da Terra. É verdade, mas não explica o avermelhamento, ou sei lá, deixar a luz mais avermelhada, né? Inventei a palavra nova. Letra B, a estrela está se afastando da Terra. Sim, efeito Doppler, redshift se chama, né? A luz sofre refração na atmosfera? Sofre, mas não é isso que deixou a luz avermelhada. A luz se propaga com velocidade muito alta no vácuo. Sim, é verdade, mas não explica. A estrela está se aproximando da Terra. Aí seria um desvio para o azul, né? Blue shift. 54. Beleza, por enquanto está honesta a provinha. Uma onda mostrada na figura tem velocidade de 32 metros por segundo. Analisando a imagem, é possível concluir que a amplitude, o comprimento de onda e a frequência, amplitude, comprimento de onda e a frequência. E a onda estava representada da seguinte maneira, ó. O x estava em centímetros, e aqui vinha o 8, e o y também estava em centímetros, e ia do 1 ao menos 1. Amplitude, distância do ponto de equilíbrio até uma crista ou até um vale, que era 1 centímetro. Comprimento de onda, distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales, mas pode ser qualquer ponto equivalente da onda. Como a partir desse momento a onda ia voltar a se repetir, essa distância é o próprio comprimento de onda, 8 centímetros. Para achar a frequência, é só usar a equação fundamental das ondas. Veja o que uma lambda faz. A velocidade é 32. O lambda, 0,08, porque tinha que passar para metro. Está multiplicando, passou, dividindo, igual às casas, elimina a vírgula, dá uma frequência de 400 Hz. E aí nós ficávamos com a alternativa E. 1 centímetro, 8 centímetros, 400 Hz. Letra E, nesse tipo de prova com o qual estamos trabalhando agora. Questão 55. Questão 55. Uma lâmina muito fina e minúscula de cobre, contendo uma carga elétrica Q, flutua em equilíbrio numa região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de 20 kN por coulomb, cuja direção é vertical e cujo sentido se dá de cima para baixo. Considerando que a carga do elétron seja de 1,6 vezes 10⁻⁹ coulombs e que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo quadrado, e sabendo que a massa da lâmina é de 3,2 miligramas, é possível afirmar que o número de elétrons em excesso na lâmina é de lâmina flutuando, campo elétrico uniforme para baixo de 20 kN por coulomb, a massa da lâmina 3,2 miligramas. Se ela está flutuando, meus amigos, a única explicação é que o peso está sendo combatido pela força elétrica. Se o peso é igual à força elétrica, então M vezes G, a massa é 3,2, como é que eu passo de miligrama para quilograma?
Foi um erro que eu cometi quando eu fiz a primeira vez. Foda, né, cara? Isso aí que me rebentou. Dá uma olhada, cara. Grama, decigrama, centigrama, miligrama, decagrama, hectograma, quilograma. São 6 pulos, né? Então é 10 na menos 6. Como o mili é 10 na menos 3, isso era, pra mim, era a questão mais foda da prova, era essa. Não por ser difícil de fazer, mas por ter essa pegadinha. E outra, algumas questões, outras tinham uma pegadinha e tal, mas o gabarito não fechava. Por exemplo, a questão do pivite por voltó. Se tu erra e bota 15 na temperatura e faz a conta, tu vê que tu erra. Pô, não tem gabarito. Aí tu vai fuçar e tu, me toquei que é o Kelvin. Agora, essa aí, se tu comete aquele erro, tem um gabarito, tu sai bem feliz achando que arrumou. Esse é que era a questão fodinha mesmo. Vezes 10. E eu gosto de falar que assim, ó, eu resolvi a questão bem feliz. Falei pra galera, inclusive, ó galera, vamos transformar para quilograma. Eu falei certo, bem feliz. Aí o aluno, professor, não bateu o gabarito. Ué, fui conferir e vi que eu errei na matéria do 6º ano, mudança de unidade. Eu tô há 10 anos dando aula de física, porra. Ou seja, não basta saber, tem que saber, tem que estar concentrado, tem que estar com um pouco de raiva na ponta da caneta, entendeu? Vou acertar essa merda. Porque se tu faz muito lá, não vai funcionar. Soltou um punzinho lá errado, não vai funcionar. Tem que estar atento pra caramba. Força 3,2 vezes 10 na menos 5 newtons. E a força é oriunda do campo elétrico. Campo elétrico é força por unidade de carga. O quilo, tudo bem, né, galera? 20.000 newtons por coulomb. A força, 3,2 vezes 10 na menos 5. Vamos calcular aqui carga. Está dividindo, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. Vou escrever isso como 2 vezes 10 na 4 para ficar mais gostoso. Quantidade de carga, 3,2 dividido para 2, 1,6. 10 na menos 5, 10 na menos 4, 10 na menos 9. E finalmente, quantidade de carga é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. A quantidade de carga é 1,6 vezes 10 na menos 9. Número de partículas eu quero descobrir. E a carga elementar, 1,6 vezes 10 na menos 19. 10 na menos 9 dividido por 10 na menos 19 é menos 9 menos 19. Dá 10 na 10. Como é que nós sabemos que são elétrons? Para que a placa seja empurrada para cima, ela tem que estar negativamente carregada, né? Aí o campo elétrico sendo para baixo, ela é empurrada para cima. Se bem que isso não fazia parte da questão, né? Era 1 vezes 10 na 10. Para mim, a questão mais delicada dessas todas que nós faremos. Questão 56 também era física moderna. Né? Então, a gente não viu o efeito fotoelétrico ainda no curso extensivo. A gente vai ver isso lá nos 45 do segundo tempo. Então, mais uma questão que se o aluno não tivesse uma bagagem de anos anteriores, né, ele provavelmente teria dificuldade de finalizar.